Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thomas Conte e eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu postei um texto bastante crítico ontem ao pronunciamento em rede nacional de TV que o presidente Bolsonaro fez, ontem, dia 24 de março. E de ontem para hoje, muitas pessoas, a direita e a esquerda da política, né, de centro, pessoas de todos os tipos me mandaram mensagens perguntando: Thomas, ok, entendi sua crítica, mas eu não fiz uma crítica econômica, né? Mas você, né, como formado em economia, professor de economia, o que você acha desse argumento do Bolsonaro de que as medidas que a gente está colocando agora podem ter um custo muito maior do que o do vírus, podem provocar problemas econômicos maiores do que o próprio vírus? O que você acha disso? Então, eu acho essa pergunta extremamente relevante, acho que eu tenho até uma certa responsabilidade como comunicador de responder essa pergunta, dado a situação que a gente está. Então comecei a redigir, o texto ficou longo, eu falei, vou colocar em formato de vídeo que talvez alcance mais pessoas. Então, tem várias formas de responder essa pergunta, tá? A forma mais acadêmica, que envolveria pegar uma série de estudos recentes, etc., eu optei por não fazer, porque eu acho que restringiria muito o público, né? Poucas pessoas iam conseguir acompanhar, eu não tenho interesse, dada a gravidade do tema, eu não tenho interesse nenhum em conversar só com 30 pessoas numa resposta para essa pergunta. Deixa isso para depois. Então, o vídeo aqui, a ideia, eu queria qualificar um pouco esse problema, trazer algumas contribuições, ajudar a gente a entender e talvez colocar uma ou outra consideração minha a respeito disso. Mas o mais importante é ajudar a entender o que está acontecendo e o que é esse dilema que foi colocado aí para a população, embora a maioria tenha uma opinião muito clara sobre isso. Bom, vamos lá, gente. Primeiro ponto que a gente tem que ter claro nesse debate: a forma como ele está colocado no debate público é completamente sem sentido. Tá? Não tem nenhum sentido a forma como está no debate público. Por quê? Porque estão colocando como uma oposição economia de um lado, saúde de outro, e na prática, tá? Na prática de discussões teóricas com raciocínios conceituais rigorosos, essa oposição não existe. Não existe por quê? Não existe porque todo dano à saúde é um dano econômico. Não tem como você ter pessoas ficando doentes sem que isso signifique também um dano econômico. Você não tem como ter pessoas melhorando de saúde sem que isso seja um benefício econômico. Todo dano à saúde das pessoas é um dano econômico. Não tem escapatória. Ah, mas e uma gripe leve? Gripe leve não tem dano econômico, Thomas. Está errado isso que você está falando. Porque se eu pego uma gripe leve, eu vou ficar uma semana longe do trabalho, vou ficar uma semana em casa, passando mal com febre, mas o remédio é baratinho, eu vou melhorar, não vai acontecer nada demais. Pois é, mas se você fica uma semana doente, tentando se recuperar, o que você abriu mão de fazer? Se você é estudante, você deixou de estudar. Se você é trabalhador, você deixou de trabalhar. Se você é empresário, você deixou de tocar a sua empresa. Não importa que atividade você faça, você ficar uma semana doente, você deixou de fazer uma série de coisas que seriam boas para outras pessoas, seriam boas para você e para todo mundo. Então tem um prejuízo econômico, né? Toda doença tem um prejuízo econômico. Qualquer dano à saúde é um dano econômico, né? E qualquer benefício para a saúde das pessoas também é um benefício econômico, né? Gripe não é algo tão grave assim, a gripe comum não é algo tão grave assim, mas a gente tem campanha de vacinação todo ano. Por quê? Bom, porque primeiro dá para evitar essa doença, depois, a vacina existe, a vacina é barata, ela reduz bastante a chance de você pegar gripe e o dano de milhões e milhões de pessoas pegando uma gripe leve é um dano econômico gigantesco, porque não existe oposição entre saúde e economia. Economia é feita de pessoas, qualquer dano para a saúde das pessoas é um dano econômico. Além disso, tá? Porque também outro motivo que não faz sentido. Então, todo dano para a saúde é um dano econômico. Mas também não faz sentido porque também parte dos danos financeiros, né, a economia como sentido de finanças, que não é correto, mas é a forma que a maior parte das pessoas entende,
Danos econômicos, financeiros, parte deles também viram danos à saúde. Isso também acontece. Por que parte? Bom, porque as pessoas vão priorizar a saúde delas em boa medida. Então, se as pessoas têm algum prejuízo econômico, alguma queda de renda, abrir mão da saúde delas não vai ser a primeira escolha delas. Né? Elas vão abrir mão de outras coisas, coisas supérfluas, coisas que elas podem até gostar, mas que não tem um prejuízo tão grande assim, e elas vão resistir muito a abrir mão de coisas que vão prejudicar a saúde delas. Então, nem todo dano financeiro se converte em dano para a saúde, mas pode se converter. O potencial está lá, para algumas pessoas isso vai acontecer, mas quanto maior o dano econômico, né, o dano financeiro para as pessoas, ou quanto mais tempo ele durar, mais ele vai se convertendo a danos para a saúde. Então, existe uma correspondência 1 para 1, dano para a saúde é dano econômico, e parte dos danos econômicos podem virar e viram danos para a saúde. Cada vez, quanto maior o dano econômico financeiro, maior o dano para a saúde das pessoas. Então essas coisas estão juntas, tá? Essas coisas estão juntas, a gente não está falando de coisas opostas, a gente está falando de coisas que estão muito fortes, muito imbricadas umas nas outras e que não faz sentido lógico separar elas, tá? As pessoas mais competentes que estão pensando o problema do coronavírus, as formas de tentar evitar isso, não estão trabalhando nessa oposição. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter claro. Segundo ponto que a gente tem que ter claro, o choque econômico é o vírus, tá? Não é a quarentena, não é o lockdown, não é o fechamento do comércio. O choque econômico é o vírus. Por que é o vírus? Porque o vírus veio de fora, o vírus não estava previsto por ninguém. Na hora que ele aparece, que fica claro qual que é o dano dele, o potencial que ele tem de colocar pessoas no hospital, o potencial que ele tem de matar pessoas, o potencial que ele tem de causar muita dor e sofrimento, de estourar a capacidade do sistema de saúde. Na hora que isso fica claro para as pessoas e que isso vai acontecer no mundo inteiro porque tem esse potencial, isso gera uma insegurança tremenda, isso já é suficiente para causar uma recessão, para acabar com uma quantidade gigantesca de investimentos e de expectativas do futuro de todo mundo. Então, o vírus, só pelo fato dele existir, já é um dano econômico imenso. Tanto porque vai prejudicar a saúde das pessoas, e tudo que é um dano para a saúde é um dano econômico, quanto porque ele vai gerar medo, ele vai gerar insegurança. E insegurança, medo e incerteza é o que mais abala os mercados. Numa grande crise, né, a insegurança e a incerteza das pessoas está agravando a crise. Então, o choque econômico é o vírus, ele está dado, tá? Não tem forma de escapar da realidade de que o vírus existe. E comparado com o fim do ano passado, quando ainda não se sabia da gravidade desse vírus, a gente não vai estar melhor esse ano do que ano passado, porque as nossas expectativas mudaram, porque a gente está mais incerto, a gente está mais inseguro, a gente está com medo. Tá? Então o vírus já tem um dano econômico em si mesmo, independente de qualquer quarentena, independente de ter fechamento de comércio ou não, o vírus vai causar um dano econômico. Tá? Isso é dado da realidade. Então, sabendo só com esses dois pontos, gente, só com essas duas questões de que todo dano para a saúde é um dano econômico e que o dano econômico vem pelo vírus, não importa que medida tem de se adotar para conter esse vírus, o vírus em si mesmo já tem um dano econômico imenso, recessivo, tá? Só com essas duas informações, a gente já sai de alguns becos sem saídas e de algumas bobagens que é faladas aí no debate público. Então, por exemplo, tem gente aí falando hoje que vamos seguir a vida normal, tá? Vamos seguir a vida normal, porque o impacto econômico de parar as coisas é muito grande e o impacto econômico de parar as coisas é maior do que o impacto do vírus. Por que não faz sentido isso? Porque você tentar seguir as coisas normalmente, você não está necessariamente reduzindo o dano econômico. O dano econômico é do vírus, tá? Esse esforço de tentar fechar algumas coisas, evitar algumas aglomerações, etc, etc,
ele tem uma justificativa que no debate público vai aparecer como as vidas em primeiro lugar, o que está correto, não é falso. Porém, dá para justificar a mesma medida desde que você saiba que benefícios para a saúde também são benefícios econômicos. Olha, se você não adotar medidas para conter o avanço desse vírus, daqui um mês, esse custo econômico aqui que a gente reduziu por não adotar uma quarentena, por não adotar um fechamento mais forte agora, esse custo econômico vai aparecer daqui 2 meses multiplicado por 20, multiplicado por 10. Tá? Então, dá para justificar em termos econômicos essa mesma medida. Tá? A vida seguir normal, você não tem garantia nenhuma de que isso está reduzindo os custos econômicos. E mais, não tem como a vida seguir normal. Tá? Não tem nada que possa ser dito para a população agora que vai fazer as pessoas acordarem, saírem da cama e fazerem as coisas dela como elas fariam no fim do ano passado, normalmente, seguindo as rotinas delas. Não tem, porque o vírus existe. Colocando quarentena ou não, o vírus existe, as pessoas estão com medo pela vida delas, pelos familiares, pelos amigos, elas estão com medo porque elas não sabem o que vai ser feito no futuro, e aqui vem a parte grave, gravíssima, tá, da forma como o presidente Bolsonaro vem lidando com esse problema da crise. As pessoas estão inseguras sobre o que os líderes políticos delas estão fazendo. Elas não está sendo dado previsibilidade, não está dando segurança, não se está mostrando para a população que existe um plano coerente que está sendo implementado. E isso é muito importante ter claro, tá? O dano econômico vem pelo vírus e em grande medida ele vem porque ele provoca medo e incerteza. Quando a pessoa vai lá e em rede nacional de televisão, ao invés de passar segurança para a população, ela cria conflito com todos os líderes políticos, todos os conselhos médicos do Brasil e do mundo, ela não está reduzindo os danos econômicos. Porque o dano econômico vem pelo vírus e ele vem pela incerteza, insegurança e pelo medo. Ele está aumentando a incerteza, ele está aumentando o medo, está aumentando a insegurança da população. De forma completamente desnecessária. Seria muito barato fazer outro discurso que poderia ter um impacto muito melhor para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas e que, por consequência, teria um impacto econômico muito melhor, porque fez bem para a saúde das pessoas, é bom para a economia, tá certo? Então, o choque econômico vem do vírus, a opção por uma vida normal não está colocada porque o vírus existe. Se a gente não fizer esforços agora, o vírus vai contagiar outras pessoas mais rápido e a gente vai colher o resultado dessa decisão lá na frente. Não tem aquela coisa do não existe almoço grátis? Isso aí significa que tudo tem um custo de oportunidade. Não escolher fazer as coisas agora, fazer a prevenção agora, implica escolher ter os danos multiplicados lá na frente. Multiplicados por quanto? Aí tem todo um debate sobre isso, mas que eles vão ser multiplicados, vão, porque o vírus existe. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ter claro, tá, pessoal? Essa opção de seguir tudo normal, ela sequer existe. Sequer existe. E da forma como ela foi tentada colocar no discurso de ontem, de forma completamente mal feita, tá? Pior ainda. Criou-se conflito, criou-se insegurança em escala nacional, conflito com todos os governadores, conflito com o próprio ministro da Saúde, conflito com a Organização Mundial de Saúde, conflito com os prefeitos, tá? Então, conflito com os médicos, desmerecer o trabalho das pessoas. Então, sim, desnecessário, e o custo econômico de causar toda essa insegurança e todo esse conflito é incalculável. Tá? É algo totalmente desnecessário que seria muito fácil de ser evitado. Então, infelizmente, a gente tem essa situação. Tá? Mesmo para quem concorda com a posição do presidente, de que algumas coisas que estão sendo feitas agora têm um custo econômico muito maior do que
do que o efeito que vai ter em reduzir o efeito do vírus, não foi feita nenhuma defesa competente dessa visão. Pelo contrário, o próprio discurso que tentava defender isso destrói a proposta de fazer isso. Tá? Destrói a proposta porque ele provoca um dano gigantesco, tá? Em insegurança, em conflito político, em incerteza para o país, que seria desnecessário, que é totalmente desnecessário. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A vida seguir normal não é uma opção, mesmo se ela for, mesmo se fosse, a gente não tem nenhuma garantia de que isso reduz os custos, porque o que não for feito em prevenção agora, a gente pode colher isso em mais pessoas doentes no futuro, e isso vai ter um dano econômico imenso. Tá? E não é só as pessoas doentes, não é só aquele 1% lá. Tá? Aí quem tem a mente mais quantitativa e não consegue muito bem enxergar que economia se trata de pessoas e que é isso que está acontecendo, a gente não está falando só de 1% das pessoas, só as pessoas velhinhas, etc. A gente está falando de pessoas com medo de ficar doente, chegar na porta do hospital e falar não existe aparelho para você. As pessoas têm medo de ser levado, pessoas morreram por conta desse negócio de baseada, né? Caminhão do exército levando pessoas que morreram, que não vai poder nem ter funeral, porque é gente demais que precisa ter um enterro todo específico para não contaminar as outras pessoas, não pode ser feito um funeral direito. Então é uma tragédia, tá? Isso é o que está acontecendo na Itália, uma tragédia gigantesca, esse um pouco mais à frente. E é um pouco mais na frente, a gente não está falando para daqui 3 meses, a gente está falando para daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, tá? Então tem um dano econômico imenso aí, que vai vir pela via de mais pessoas doentes. A gente não tem garantia que relaxar as coisas agora reduz o custo econômico, tá? Essa garantia não existe. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto, tá? Seria um extremo de tentar levar as coisas normalmente, como se não houvesse problema. Um outro extremo que não faz sentido, tá? Um outro extremo que não faz sentido. Desculpa ser direto, mas tem pessoas falando, não, vamos preservar as vidas, custe o que custar. A própria pessoa não acredita nisso. É muito bonito falar isso, todo mundo vai falar isso, a maior parte das pessoas vai falar isso, tá? Mas a própria pessoa não acredita nisso. Por que ela não acredita nisso? Porque se é para salvar as vidas literalmente a qualquer custo, uma das propostas que teria gente defendendo aí é, bom, vamos fechar todos os comércios, vamos fechar tudo, qualquer tipo de aglomeração, vai ficar todo mundo dentro de casa por 1 ano e meio. Se a gente ficar por 1 ano e meio, é certeza que em 1 ano e meio vai ter uma vacina, é certeza que vai ter um remédio que já foi clinicamente testado. Então a gente se isola tudo por 1 ano e meio, que resolve. Mas ninguém defende isso, não tem ninguém defendendo isso. Tá? Essa posição não existe, nunca vi uma pessoa que defenda isso, porque só precisa de bom senso, não precisa nem de teoria econômica, só precisa de bom senso para saber que não tem como um país ficar 1 ano e meio parado, que isso causaria um desastre completo, né? Ia faltar todos os tipos de produtos, as pessoas não iam ter renda, desemprego em massa, não ia ter recolhimento de impostos, ia desestruturar tudo. Então, tanto é impossível isso que não tem ninguém defendendo. Então, o que acontece, gente? Qual é o problema real que está colocado? Não está em nenhum desses extremos, não está em tentar falar algo que é impossível, que as pessoas viverem a vida dela normalmente. Elas já estão com medo, já estão incertas. Essa posição, isso não está na mesa, tá? O dano vem pelo vírus. Você não fechar nada agora, ou você não adotar medidas, né, mais fortes de prevenção, você pode colher o dano dali 2, 3 semanas disso. Então, não está na mesa seguir a vida normalmente como se não houvesse nenhum prejuízo econômico que vai vir disso. Vai ter sim, pode ser muito grande, pode ser maior do que os custos dessa prevenção. Também não está na mesa a gente ficar 1 ano e meio com o país inteiro parado. Então, qualquer solução minimamente competente, de bom senso para isso, para esse problema que é de saúde e econômico, porque todo problema de saúde é um problema econômico, está em algum meio termo. Então, quais são as perguntas que nos levam a tentar entender melhor o que é esse meio termo? Eu gostaria de saber quais são as medidas de isolamento que produzem maiores efeitos.
É fechar a escola? É fechar não sei que comércio? É não ter grandes cultos religiosos? Na Coreia do Sul, metade da contaminação pelo coronavírus veio de uma igreja específica que quis manter as sessões com o mesmo número de pessoas de sempre, à revelia do que estava sendo recomendado. Mas o líder desse culto está sendo acusado de homicídio lá. Então, que medidas de isolamento que produzem o maior efeito? Isso é uma pergunta importantíssima. Que medidas de isolamento são menos custosas de implementar? Por que é importante fazer essa pergunta? Porque quanto menos custosa for uma medida, mais fácil de implementar ela é. Se vai poupar vidas, é importante que eu pergunte o que é mais caro de fazer, o que é mais barato, para a gente adotar o máximo possível das coisas que poupam vidas. Quanto mais barato for, mais a gente consegue fazer. Então é importante fazer essa pergunta, saber o que é caro e o que é barato. E aqui vem a pergunta, que eu acho que é um jeito muito fácil de testar a seriedade de várias propostas. Por quanto tempo nós vamos manter cada medida? Por quanto tempo que fechar a escola vai ser mantido? Por que é esse tempo, não mais, não menos? Tá? Esse é um jeito muito fácil, muito direto de você ver, avaliar a seriedade daquela proposta. Tem que ter um horizonte de tempo, porque o vírus está dado e a gente tem que dar previsibilidade para como lidar com ele. O que é triste? E aqui o caminho para os finalmente desse vídeo. O que é triste é que essas perguntas, que medidas de isolamento são melhores, que medidas de isolamento são mais fáceis de implementar, quanto tempo essas coisas vão durar e por quê, era para todos nós já termos uma resposta para isso. Era para a gente saber dizer que, olha, o governo está prevendo que a gente precisa reduzir o contágio do vírus em tanto, e aí a gente vai ficar tantos dias com aulas suspensas, tantos dias com tais e tais comércios fechados, mas depois isso vai ser relaxado aos poucos, conforme o vírus evolui. Era para a gente já saber essa resposta. Por quê? Porque boa parte do dano econômico desse vírus vem por medo, vem por insegurança, vem por incerteza quanto ao futuro. Então, uma coisa que é muito barata de ser implementado e que é muito eficaz é uma comunicação alinhada, segura, precisa, responsável entre os líderes políticos e a população. É muito fácil fazer isso. Em um período de pandemia, né, as rivalidades políticas era para diminuir, era para estar todo mundo junto. Ninguém tem interesse em morrer 100 mil pessoas em um ano por conta de uma doença. Ninguém, não precisa ser de direita ou de esquerda. Então é muito mais fácil fazer compromissos bipartidários. Era para estar todo mundo alinhado. Mas infelizmente não está. Essa grande tragédia aqui do Brasil, e isso tem um custo econômico altíssimo. Altíssimo, porque isso dá incerteza, isso dá insegurança. Então, mesmo se fosse para defender uma proposta, que tem na redução dos custos econômicos como prioridade número 1, isso teria que estar super bem alinhado, super bem explicado. A pessoa teria que chegar lá, né? Quem vai e se responsabilizar por essa decisão, virar para a população e falar: olha, é o seguinte, o país é extremamente pobre, no sentido que muitas pessoas estão na informalidade, muitas pessoas vivem próximas da linha de pobreza. Então nós temos que dar um jeito dessa questão do vírus afetar o mínimo possível essas pessoas. Para isso, nós vamos adotar tal medida por tanto tempo. Se o vírus evoluir, nós vamos fazer tal coisa por tanto tempo. Está sendo adotada uma política pública de transferência de renda para essas pessoas de tanto. Para você do comércio que pode ter que fechar em períodos mais agudos de crise, o governo vai aliviar a questão dos impostos para você ou vai ajudar a que os aluguéis sejam suspensos por um determinado tempo ou sejam renegociados, enfim, né? Tem uma série de coisas que teriam que ser feitas para tentar colocar como minimizar os custos econômicos como a prioridade número 1. Mas, mesmo nessa perspectiva
de reduzir os custos econômicos como prioridade número 1, essa perspectiva precisa lidar com o problema real do vírus. O vírus está dado e ele vai provocar danos à saúde, ele vai provocar mortes. E isso é um dano econômico por natureza. Todo dano à saúde é um dano econômico. Então, você precisa passar segurança para a população, melhor, precisaria passar segurança para a população, que existe uma estratégia alinhada, que ela tem sentido, que ela pode dar resultado, para dar segurança para as pessoas, para permitir que elas possam acordar no outro dia e ter menos medo e ter mais segurança do que vai ser feito. Isso já teria um benefício econômico enorme, ter esse discurso alinhado. Mas nós não temos nada parecido com isso da perspectiva do presidente. O presidente Bolsonaro não está oferecendo nada nesse sentido, pelo contrário. A gente teria uma estratégia alinhada com o Ministério da Saúde, com os governadores, com os prefeitos, e essa estratégia que eles estão tentando alinhar, o presidente está indo em rede nacional de televisão e criando conflito com todos eles, aliados e opositores políticos, está sendo criado conflito com todos eles porque as pessoas estavam unidas em uma estratégia e agora isso virou uma grande confusão. Ao invés das pessoas acordarem no dia seguinte estando mais seguras, as pessoas estão acordando no outro dia e falando, tá, eu volto a trabalhar ou não? Eu abro o meu negócio ou não? Por quê? Porque agora elas não sabem se é o presidente que está certo, se é o governador que está certo, se é o prefeito que está certo. As pessoas já tinham medo do vírus. Agora elas não têm nem a segurança de quem que é a autoridade que elas têm que ouvir, qual que é a estratégia que está sendo feita. Né? Pior, em rede nacional de televisão falou lá que ele disse que ele tem 65 anos, mas tem histórico de atleta e que para ele o vírus não tem problema nenhum. Isso aí é a irresponsabilidade máxima, tá? Não dizer isso teria custo zero para ele e para o país. Dizer isso tem um custo econômico altíssimo. Por quê? Porque vai custar a vida das pessoas. Se todas as pessoas de 65 anos do Brasil seguirem o que ele está dizendo, isso aí vai ter um custo em vidas gigantesco, que por consequência vai ter um custo econômico gigantesco, porque todo custo para a saúde é um custo econômico. E seria muito fácil evitar falar isso, só ficar quieto. Então esse que é o dilema, tá? Então esse que é o dilema. Eu, como professor de economia, tá? Não enxergo nada no que o presidente falou ontem que seja justificado. Por quê? Porque mesmo existindo um problema econômico que pode virar um problema de saúde, que é o exemplo lá de 1 ano e meio tudo fechado que eu falei, mesmo existindo isso, uma estratégia que queira evitar os custos econômicos passaria por não fazer nada do que o presidente está fazendo. Nada. Nada. Era para não ser criado nenhum conflito com os governadores, era para alinhar isso com todos os governadores, né? Era para a gente saber exatamente quais são as medidas que têm custo econômico maior do que o custo que vai vir depois na forma de um vírus que atingiu mais pessoas. Atrasar a aula, fechar a escola, por exemplo, o custo econômico disso é alto ou não? Se a pessoa está dizendo que não é para fazer isso, que é para voltar às aulas, que foi o que ele disse, eu, como cidadão, quero ter segurança nisso. Meus sobrinhos vão voltar para a escola? Para eles, a doença pode não ter um risco tão grande, mas eles podem passar isso para outras pessoas, para os próprios professores, para os pais. Né? Se essa decisão faz sentido, tem que ser passada essa informação de forma segura e isso não foi feito em lugar nenhum. E isso contrasta com todas as autoridades médicas do Brasil e do mundo estão recomendando. Então, se é para discordar de todo mundo e esperar que as pessoas levem isso a sério, confiem nisso, isso tem que ser passado da forma mais segura possível. Eu não estou nem aí se a pessoa já foi atleta ou não. Isso é irrelevante para o problema de saúde pública e para a grave crise que a gente está. Tá? Então, a realidade é essa, tá, pessoal? Mesmo para
que definitivamente não é o meu caso, como eu disse, eu discordo de absolutamente tudo que foi falado ontem. Mas mesmo para as pessoas que concordam com o ponto de vista do presidente, que é dele, outras autoridades do Brasil não concordam com ele, tá? Mesmo para quem concorda com o ponto de vista dele, de que medidas que estão sendo tomadas agora, quais? Ninguém sabe. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Mas mesmo para quem concorda com isso, ele não está defendendo esse ponto de vista de forma competente e ele não está buscando implementar esse ponto de vista de forma séria. Se ele quisesse seguir isso que ele está dizendo de forma séria, ele estaria liderando os governadores, ele estaria alinhando políticas com governadores e prefeitos, com o ministro da Saúde, e o que ele está fazendo é tudo menos isso. Tá? A única pessoa criando um grande conflito político no Brasil hoje, e insegurança política no Brasil hoje, infelizmente, é quem ocupa o cargo mais alto do país, que é a presidência. E isso, por si só, já tem um dano econômico gigantesco que seria facilmente evitável, tá? Que seria facilmente contornado. Era só um pouquinho mais de competência, um pouquinho mais de coragem e um pouquinho mais de bom senso, que esse dano econômico gigante de adicionar uma crise de saúde pública a uma crise econômica grave por incerteza e insegurança, você adicionar uma crise de conflito político, isso já tem um dano econômico que, infelizmente, nós já estamos pagando. Um dia depois, nós já estamos pagando com toda a movimentação política que está acontecendo e todos os conflitos que podem se seguir daí se o presidente não voltar atrás. Então, é isso, pessoal. Minhas considerações são essas. Claro, como eu falei, não entrei aqui em matemática, não entrei aqui em teoria econômica, não entrei aqui em estudos empíricos sobre que medidas são mais eficazes ou não, que medidas são menos custosas ou não. Eu tenho informação sobre essas coisas, mas, primeiro, não sou especialista nisso, e segundo, não queria fazer algo que restringisse demais o meu alcance, né, trazendo questões técnicas demais. Então, espero ter passado alguma informação interessante para você que me ouviu até agora. A ideia central que eu tentei passar aqui, resumindo, é que, primeiro, não existe oposição economia-saúde, todas as respostas competentes, razoáveis para os problemas que a gente está lidando quais medidas produzem os melhores efeitos, por quanto tempo, onde que a gente traça essa linha, tá? Que ela precisa ser traçada, os extremos não são uma resposta competente para o problema que está diante de nós e que a crise está dada pelo vírus. A gente não tem como esquivar disso, a gente não ignorar o problema não é a melhor resposta porque a crise está dada, a crise é uma crise de saúde, que é uma crise econômica. O que a gente pode fazer, poderia fazer, deveria fazer é alinhar discurso, alinhar as autoridades políticas em uma estratégia coerente que passe confiança para a população, que dê segurança para a população, porque só esse ponto que era para ser barato de fazer e que vai ter um efeito enorme, porque as pessoas vão conseguir acordar no dia seguinte sabendo que é temporário por X dias, que é algo que vão colher os frutos disso depois, com menos pessoas doentes, né, com reduzindo os danos dessa epidemia. Isso poderia ser facilmente obtido e ser reduzido a um custo enorme, era só estar alinhado melhor. Então, por isso que, como professor de economia, eu não tenho como fazer nada além do que criticar isso que está sendo feito, que é uma completa irresponsabilidade e um dano econômico enorme e 100% desnecessário, tá? A coisa das quarentena, fechar comércio, etc. A gente pode concordar mais, discordar, enfim, fazer um debate sobre isso. Nenhum de nós tem exata certeza sobre isso, tá? É tudo muito recente, os estudos não são tão bons assim, com dados tão confiáveis. Então a gente está sujeito a erros, mas estão sujeitos a erros que são muito razoáveis, muito humanos, com a melhor das intenções e tentando fazer o melhor possível. Agora, criar um problema político gigantesco, uma insegurança gigantesca, a troco de
nada por conta própria e sem oferecer nada em troca, isso é completamente desnecessário, injustificável e uma completa irresponsabilidade com o cidadão brasileiro, comigo e com você que me ouve. Então, isso é muito triste, eu fico triste pelo país, fico triste por nós, fico triste por nossos familiares e amigos, mas, enfim, é o que a gente tem para hoje. E, enfim, o que é mais triste disso tudo é que até algumas informações básicas não foram passadas. Por exemplo, todo esse esforço de prevenção que a gente está fazendo aqui, ele não vai eliminar o vírus, né? Até que se encontre uma vacina, um remédio, o, o vírus está aí. Então, mesmo a gente fechando as coisas, se isolando, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir frear a evolução do vírus. Talvez os novos casos sejam reduzidos bastante. Alguns países conseguiram fazer isso, mas é esperado que ao longo do ano inteiro, tá? Ao longo do ano inteiro e até parte do ano que vem, apareçam picos onde o vírus volta e volta a crescer. Isso se a gente, mesmo a gente adotando tudo para prevenir. E a gente podia já estar sendo avisado disso, a população já podia estar avisada disso. Em Singapura, eu vou deixar o link aqui para a mensagem que o primeiro-ministro de Singapura passou para a população, que é um discurso belíssimo. Ele fala isso, ele fala, ó, pessoal, a gente vai fazer um esforço maior agora, depois a gente vai relaxar várias medidas, vamos avaliar o resultado desse relaxamento, vai aparecer picos do vírus e depois, conforme vai aparecendo esses picos, a gente pode ter que retomar algumas dessas medidas e aí conto com a colaboração de vocês, etc. Então, as pessoas podiam já estar avisadas disso, mas infelizmente não estão. Foi vendido uma ideia completamente equivocada de que o custo econômico é o custo de fechar as coisas e não o vírus. As pessoas não estão com previsibilidade, com confiança, né? O discurso não está alinhado. Então é um cenário muito triste, facilmente evitável, e vamos torcer para essas coisas começarem a melhorar daqui para frente. Espero que sim. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo ficou bem longo. Eu não sei quantas pessoas vão assistir até aqui, mas eu senti que eu tinha o dever de falar sobre essa questão econômica que apareceu mais forte agora no debate. Para quem assistiu até aqui, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha achado útil. E é isso, vamos juntos aí torcer por dias melhores, por mais responsabilidade e por mais união. É isso, pessoal. Obrigado.